E vamos agora embora para mais uma questãozinha. Observa aí na telinha. Considerando a experiência de Rutherford, assinala a alternativa falsa. Considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa. Essa experiência de Rutherford, vestibulando, eu coloquei aqui uma figura para vocês e deixa eu só preparar aqui a caneta e eu vou explicar bem direitinho para a gente não perder essa questão se por acaso cair lá na nossa telinha, ok? Então nós temos aí, ó, aqui seria um núcleo, aqui ele colocou de polônio emitindo radiação, tá? Nós sabemos que a radiação aqui, vamos lançar partículas alfas, tá? O polônio emite partículas alfa, como nós vimos, quando o elemento X, tá? Ele emite uma partícula alfa, ele se transforma em um outro elemento Y, tá? Onde, se o número de massa de X era A, quando ele emite uma partícula alfa, a massa dele diminui de 4 unidades, fica A menos 4, e o número atômico dele diminui de 2 unidades, fica Z menos 2, tá? Então se transforma em outro elemento, que mudou o número atômico, é outro elemento. E verifica aí na experiência, que aqui seria o átomo, né? Uma folhinha aí de ouro, né? Bem fina, tá? Então, seria aí o átomo, e ele bombardeou com partículas alfa. E observem que as partículas alfas, né? Algumas batiam e voltavam, eram poucas que batiam e voltavam, mas a maioria passavam direto. E as que passavam mais próximo aqui do centro, tá? Sofria algum desvio. Então, se a maioria das partículas passavam direto, significava dizer que o átomo ele era um imenso vazio, tá? E Rutherford chamou esse vazio de eletrosfera. E como algumas chicoteavam em alguma coisa e voltava, essa coisa aí maciça que ele encontrou aqui no meio, que batia e a partícula voltava, ele chamou de núcleo, tá? E ele percebeu que o núcleo era positivo, porque a partícula alfa, como eu falei para vocês, e a gente tem que ir para o vestibular sabendo disso, a partícula alfa equivale a 2 prótons e 2 nêutrons, lançar um núcleo instável, né? A radiação, ele lança 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons é o átomo de hélio. Então, a partícula alfa é o átomo de hélio sem eletrosfera, ou seja, a partícula alfa é o cátion hélio, é o hélio mais 2, ok? Então, quando ela é positiva, tá? Já que é um cátion, é 2 prótons, prótons são positivos, nêutron não tem carga, então se ele sofria desvio é porque o núcleo era positivo. E como a matéria é neutra, a eletrosfera devia ser negativo. Então, o modelo de Rutherford, ele disse que o átomo era um grande vazio, ou seja, a eletrosfera era um grande vazio responsável pelo tamanho, pelo volume do átomo, tá? O núcleo, tá? Era um ponto maciço, mas onde estavam os prótons e o nêutron era responsável pela massa do átomo, tá? Pequeno ele, mas maciço e positivo, porque as partículas alfa se desviavam. E como a matéria é neutra, se o núcleo é positivo, a eletrosfera tem que ser negativo para anular mais e menos e a matéria ser neutra. Então, vestibulando, Rutherford contribuiu com isso aí, tá? Letra A. A experiência consistiu em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa. Tudo bem, correto. Ele pegou, né, uma películazinha, né, só um átomozinho bem fininho, como se fosse um átomo, tá? E bombardeou com partículas alfa. Correto. Ele viu que a maioria das partículas alfa passava por dentro do átomo, então o átomo, a matéria não é homogêneo, tá? A densidade dele não era homogênea, tá? A matéria, então, ela era formada por um vazio, que era o núcleo, tá? E uma ou outra alfa batia em alguma coisa no meio, que era o núcleo, e um grande vazio, desculpe, que era a eletrosfera. Então, isso está correto. A experiência consistiu em bombardear película metálica delgada com partículas alfa, tá certo? Tá aqui as partículas alfa, ó, saindo aqui do núcleo, tá? Sendo bombardeando aqui esse átomo. A maioria passava direto, ok? Então, a eletrosfera era um grande vazio e uma ou outra ricocheteava, batia aqui. Então, existia um núcleo. Então, a matéria, o átomo, além de ser divisível, ele possuía núcleo e eletrosfera, ele não era homogêneo, ok? Segunda, algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Correto. Algumas partículas aqui, ó, tá? Deixa eu ver se dá para apagar aí. Algumas partículas aqui, ó, observe que elas passavam perto e elas eram desviadas, ó,
tá? Então, se ela era desviada, como o alfa são partículas positivas, se ela era desviada é porque o núcleo tinha que ser positivo, porque mais e mais se repelem. Tá? O experimento de Rutherford, ok? Então, correto, algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo. Lógico, se a alfa era positiva e foi repelida pelo núcleo, o núcleo era positivo. Então, o núcleo era positivo, a eletrosfera tem que ser o quê? Negativo para neutralizar, já que a matéria é neutra. Vamos para a letra D. Essa experiência permitiu descobrir o núcleo e o seu tamanho relativo. Correto. Como a maioria passava sem bater pelo núcleo, o núcleo era muito pequeno em relação à eletrosfera. Por isso que relativo, ele é pequeno em relação à eletrosfera, ao tamanho do átomo. E a letra C, a falsa, diz o quê? Observando o aspecto de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que os átomos têm densidade uniforme. Não, o átomo não tem densidade uniforme. Nós vimos que ele é formado por uma esfera maciça e um grande vazio, então não é uniforme, é heterogêneo aí, ok? Então, errada a letra C. Beleza, vestibulando? Mas lembre-se que modelo atômico Dalton pegava a matéria, cortava, chegava a um ponto que não conseguia mais cortar, ele dizia que essa menor parte da matéria que era indivisível, ele chamou de átomo. Átomo, ao pé da letra, significa indivisível. Depois veio Thomson e descobriu a relação entre a massa e a carga de um elétron dentro de um átomo. Então, Thomson descobriu que o átomo não era indivisível como pensava Dalton. Tinha existência de partículas subatômicas dentro dele, tá? Então, Thomson, entre parênteses, descobriu o elétron através do experimento. Na verdade, ele descobriu a relação entre a massa e o elétron, tá? E viu que o elétron lá era uma partícula. Depois veio até o filho dele, mais na frente, viu que o elétron era considerado também onda. Isso aí a gente vê depois, amanhã, na parte de dualidade, né? Onda matéria. Aí depois de Thomson, então Dalton era indivisível, a matéria era homogênea, indivisível. Thomson mostrou que existia partícula subatômica, então o átomo passou a ser divisível com Thomson. Devia até mudar o nome, como eu disse a vocês, porque átomo ao pé da letra significa sem divisão. E como é que ele é divisível? Mas não mudaram, deixaram o átomo, então vamos achar aí o átomo. Então, Dalton, indivisível, o átomo é homogêneo. Thomson, o átomo é divisível porque existe partículas subatômicas. Depois veio Rutherford com um experimento, viu que o átomo era matéria, era descontínua, existia um núcleo pequeno e a eletrosfera que eu acabei de explicar para vocês. A eletrosfera negativa, já que o núcleo era positivo, que desviava as partículas alfa, que também era positivo. Então, se desviava, tinha que ser positivo, mais e mais se repele. Como a matéria é neutra, a eletrosfera tinha que ser negativa. Lembre-se que a eletrosfera é responsável pelo volume do átomo e no núcleo eu tenho lá a massa do átomo, ok? Aí veio o Bohr, porque Rutherford, ele disse que o elétron estava ali na eletrosfera girando. Ora, mas nós sabemos que uma carga em movimento, qualquer carga em movimento, cria uma onda eletromagnética. E a onda transporta energia, tá? Então, uma carga lá em movimento, lá numa antena de uma FM, está lá numa certa frequência, gera uma onda e a onda leva energia. Por isso que tem que estar ligado lá na energia elétrica, né? Aí, a energia elétrica faz o elétron movimentar e essa energia, pela conservação da energia, sai na onda, que a onda não transporta matéria, e sim energia. Aí o que é que acontece? Essa energia saiu aí, tá certo? Pelo movimento das cargas, mas no lado de Rutherford, se os elétrons estavam em movimento, ele ia emitir também carga em movimento, ia emitir essa onda, ia levando energia. Como o elétron não tem lá no átomo uma tomada para alimentar ele ia perder essa energia e ia entrar em colapso e ia ser atraído pelo núcleo, ia parar e ia ser atraído. Mas só que na realidade o elétron continua lá, e Rutherford não explicou isso. Porque, pelo que a gente sabe, era para emitir. Aí veio o Bohr e disse, não, sabe por que o elétron, sabe, através de postulados, tá certo? Bohr disse assim, não, sabe por que o elétron ali, ele continua ali e não emite e não cai? Porque onde ele está em um local chamado camada, nível de energia, tá? E nessa camada é só o único canto em que uma carga tiver ali, que ela está em movimento e não emite onda, tá? Então Bohr postulou para salvar o modelo atômico de Rutherford e pela prática que existe lá o átomo, então o elétron não entra em colapso, senão não existia a matéria. Então ele disse, o que acontece é que a única região do espaço em que uma carga em movimento, tá, não emite onda é quando ele está no seu nível, na sua camada.
tá? E ele disse que existia uma camada sim, outra não. Então Bohr deu a ideia de a energia ser quantizada em camada. E Bohr ainda disse mais, esse elétron ali girando, ele não emite onda. Mas você pegar um elétron aqui e girar, ele emite onda. Se você não estiver gastando sua energia para ele girar, se você deixar ele sozinho, ele vai emitir onda e para. Porque a onda que ele emite leva a energia dele. Então esse era o problema de Rutherford, que ele dizia que o elétron girava e que se o elétron estava girando era para ele parar e cair, porque ele emite energia. Aí o que foi que Bohr fez? Olha, além disso, o elétron está ali girando, é o único canto que ele gira e não emite onda eletromagnética. Agora, se ele ganhar energia, vir um fóton e bater nesse elétron, e essa energia desse fóton foi igual à energia da camada seguinte, na verdade, a diferença entre a energia da camada seguinte e a camada que ele está, então esse elétron vai pegar essa energia do fóton e pula para a camada seguinte. Ou seja, quando um elétron ganha energia, ele passa para a camada mais distante, tá? Agora, ao mesmo tempo ele volta, ele ganha, passa lá, um estado chamado ativado ou excitado, mas instantaneamente ele volta. Aí ele volta e emite aquela energia que ganhou, que ele ganhou em forma de luz, tá certo? Aí ele volta para a sua camada de origem em forma de luz, tá certo? Por exemplo, aqueles fogos de artifício, tem uns vermelhos, outros amarelos, depende do metal que está lá, porque aquela luz sai lá no fogo dos artifícios, o elétron, na explosão, ele ganha aquela energia, pula para a camada mais afastada e ao mesmo tempo volta. Quando ele volta, ele emite aquela luz. Então, se for o sódio, por exemplo, vem a luz amarela, para cada metal vem uma luz diferente, tá certo? Então, ali é a valsa quântica, é o elétron dançando, tá? Então, cada um, ganhando energia, ele pula para a camada mais afastada, mas ao mesmo tempo ele retorna. Quando ele retorna, ele emite aquela energia em forma de onda eletromagnética, algumas visíveis e você consegue ver, tá certo? Então, Bohr também falou da órbita elíptica, tá certo? Não era só circular, embora o círculo também é uma elipse, tá? Pode existir a órbita circular ou elíptica, como é a Terra girando ao redor do Sol, ok? Então, Bohr, ele entrou aí na parte de camadas, tá? De nível de energia quantizada, ok? Bohr é um dos maiores físicos dessas épocas, ultimamente, tá? Einstein fez a parte dele, também gigante, mas Bohr é um dos gigantes, tá certo? Chegou até um ponto que na física quântica, Einstein não acreditava na probabilidade, né? Discordou de Bohr e Bohr estava correto nessa parte. Não que Einstein por não concordar com tudo, seja fraco. Não, ele teve seu grande destaque, mas Bohr é comparado aí um dos grandes físicos, como hoje em dia tem, e nós estamos evoluindo aí, né? As leis de Newton deixaram de existir, né? As leis de Newton que teve validade por bem 200 anos, né? Foram deixada de lado e hoje nós avançamos tecnologicamente, GPS, tudo através de uma nova física, de um novo universo que começou lá com Einstein e vem aí até o tempo de hoje um desenvolvimento, ninguém sabe onde isso vai parar, né? Até mesmo o Bohr chegou a dizer, olha, se você está entendendo tudo dessa nova física quântica é porque você não está entendendo nada. Então por aí vocês vejam como chegou aí o aprofundamento da mente humana, né? Graças a Deus. Então vamos lá para a questão, acompanha aí na telinha. Deve-se a Bohr a ideia de, então falou em Bohr, lembre-se de nível de energia, tá? Lembre-se de energia, vou botar aqui energia quantizada, tá? Lembre-se de energia quantizada, lembre-se de camadas, né? Nível de energia, camada, lembre-se de ganhar energia, o elétron pula para uma camada mais afastada, ok? Fica aqui camada K, camada L, se ele ganha energia, ele pula para uma camada mais afastada, em seguida, né, quando ele fica nessa camada mais afastada, ele está no estado ativado, excitado, ele instantaneamente retorna para a sua camada de origem e devolve essa energia em forma de onda eletromagnética, pode ser luz visível, ok? Então, é bem interessante vocês entenderem essa parte aí de Bohr. E lógico, Vespulano, deixa eu só apagar aqui, é bem interessante para vocês saber o seguinte, ó, se um elétron está aqui numa camada K, L, M, tá? Vamos supor que essa camada aqui seja 2, a energia, vou botar eletronvolts, que é a unidade a nível atômico, aqui seja 6, aqui seja 12, tá? 18, pronto. Então, ó, se um fóton vem com energia de 4 eletronvolts, lembre-se que a diferença dessa camada que é 6 para essa que é 2, 6 menos 2 dá 4 eletronvolts. Se um fóton vem, né, e interage com esse elétron aqui, tá?
Por essa energia desse fóton ser exatamente a diferença da energia dessas duas camadas, esse elétron ganha essa energia e vem para a camada mais excitada e volta. Agora, se em vez de 4 aqui, o fóton aparecer com 5 eletronvolts, tá? 5, veja que 6 menos 2 dá 4, né? Então 5 não é a diferença de camada, então esse fóton passa, ele não interfere nesse elétron, tá? Porque o elétron podia interferir, né? Colidir com esse fóton, ganhava 4 e liberava 1, porque tem 5 com 4 ele pulava aqui, tem 2 com 4 ele pulava para 6 eletronvolts e liberava 1 volt, mas ele não interage. O elétron só interage com o fóton se um fóton tiver, por exemplo, 4 eletronvolts, que a diferença é 6 menos 2, 4, ou até mesmo, por exemplo, 18 menos 2, 18 nessa camada menos 2 dessa, dá 16. Se vier um fóton com 16, ele interage e pula para a camada de 18, que 2 mais 16, 18. Então ele só interage com o fóton se for exatamente a diferença de energia dessa camada, ok?